Olá! Conforme prometido, após tantos pedidos aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a visão espírita e a situação que acontece com as almas, com as pessoas que acabam falecendo em acidentes aéreos, como o que aconteceu aqui recentemente, nos casos de morte coletiva. Como é que tudo isso acontece? E vamos falar um pouquinho do infeliz acidente que aconteceu aqui agora. E as pessoas perguntam, poxa, Adriano, mas primeiro lugar, por que essas pessoas tiveram que passar por isso? Será que não é injusto? Será que não é uma maneira muito ruim de vir a morrer, de falecer? Qual que é a justiça disso? Então, já respondendo essa pergunta, lembremos que nada está fora do lugar. Tudo na espiritualidade tem sua razão de ser. Se essas pessoas morreram como morreram, é porque era importante que fosse assim, exatamente dessa maneira, no crescimento espiritual delas, na experiência espiritual que elas precisavam ter. E numa situação dessa, certamente quando elas prepararam inclusive a sua encarnação para vir aqui para a Terra, nascer aqui, elas já sabiam do que ia acontecer, já sabiam que a sua morte seria de uma forma violenta, que seria assim ou que seria assado, e concordaram com isso, assinando embaixo, por assim dizer, porque sabiam que para a sua experiência, para o seu aprendizado específico, aquilo era fundamental por uma razão ou por outra. As razões são das mais diversas, das mais variadas, mas todas elas têm a sua lógica e visam, em última instância, a cura do espírito, a cura de alguma questão, a cura de alguma expiação, a cura de alguma situação, de algum pensamento, algo que está curando o espírito. Às vezes, no desespero dos últimos segundos de um acidente, um aéreo, por exemplo, como acontece, às vezes nesses últimos segundos é quando a pessoa encontra a fé que ela nunca encontrou nem na vida, durante a vida inteira e às vezes nem durante vidas anteriores. Isso tudo tem um valor enorme, só como um exemplo. Às vezes, essa pessoa, ela passa por situações de morte específicas que visam a compensar alguma coisa que foi causada ou que terminaram causando a outras pessoas no passado. Às vezes são missionárias para estar no lugar certo, na hora certa, enfim. Eu não vou nem falar tudo porque são situações realmente das mais diversas. Mas ninguém morreu de véspera. Todos que estão neste acidente, como em qualquer outro, são pessoas que estavam programadas para falecerem naquele dia e daquela maneira. E é por isso, mas como é que a espiritualidade organiza isso para juntar todo mundo, justamente colocar no avião? Gente, se a gente imaginasse a influência da espiritualidade maior no nosso dia a dia aqui, você ia ficar assustado. A espiritualidade maior, os níveis superiores, organiza tudo. Tudo isso aqui é organizado. A nossa vida é organizada, é planejada, é preparada. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio dentro de uma pré-organização, dentro de situações mais ou menos assim assadas que vão acontecer, e você tem o livre-arbítrio de tomar decisões. Decisões melhores, decisões piores, decisões iguais. E com isso você vai tendo o retorno kármico dessas decisões, o aprendizado espiritual dessas decisões, e assim vai. Mas a organização espiritual é muito grande, gente. Vocês acham que uma inteligência que criou só o corpo físico, imagine a tecnologia desse corpo físico, para colocar um espírito encarnado para viver aqui, não consegue controlar se esse espírito vai estar dentro ou fora de um avião numa determinada data? Então assim, que nós, como a gente não tem controle de nada, a gente acha que a espiritualidade não tem. Mas a espiritualidade tem um controle absoluto de tudo. Não tem nada fora do lugar no mundo que a gente vive. Outras pessoas perguntam, né, ou seja, mas, por exemplo, no caso do acidente do avião, enquanto o avião cai e tudo mais, e esse desespero, essa situação toda, como é que é isso? As pessoas estavam vivas, as pessoas não estavam, desmaiaram. Gente, isso aí um técnico, um médico pode dizer melhor, mas, essa situação, ela é breve. E muitas vezes as pessoas, em muitos casos, psicografias, pessoas que antes mesmo vamos dizer, do choque final, elas já realmente saem do corpo. Já saem do corpo quando não faz parte do seu planejamento encarnatório estar participando daquilo. Então ela já sai do corpo, ela já desencarna, por assim dizer, antes do choque.
e poupa aquele sofrimento todos. Tem outras que não, que participam daquilo porque aquilo é importante que seja participado. Às vezes dá até para dar um valor à vida que às vezes a pessoa não dava. E assim por diante, como eu falei, por muitos motivos diferentes. Quando cai o avião, todo mundo fisicamente já morreu. Como é que essas almas são encaminhadas? Para onde elas são encaminhadas? Então aqui é um processo também muito interessante e muito distinto. Cada alma é tratada individualmente. Nós vamos ter almas em níveis diferentes, até em níveis de consciência. Algumas que estão mais espiritualizadas e até por o avião estar caindo aquela situação, já sabem que morreram. Sabem que morreram, estão equilibradas, harmônicas e conseguem já ser encaminhadas a planos superiores, já imediatamente já enxergam o seu mentor espiritual, parentes falecidos que vêm recebê-la, já é uma coisa muito tranquila. Outras que já são mais céticas, materialistas, ou que estão muito desequilibradas, elas às vezes acabam lá na cena do avião e muitas delas sequer acreditam que morreram, acham que não morreram. Então, por exemplo, imaginem você o seguinte, uma pessoa muito materialista que não acredita em vida após a morte. O avião está caindo, ela está no desespero. Não, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mas sempre tem, claro, você está no avião em qualquer situação, você está pensando, mas será que a gente se salva? Será que o avião cai na água, cai numa árvore, cai devagar, ele recupera o motor? Será que acontece alguma coisa? Sempre tem aquela esperança. E a coisa vai, daqui a pouco, bum, e a hora que tudo passa, ele olha para si e fala, nossa, não morri, estou vivo. Ela não acredita em vida após a morte, então ela olha para si e tem certeza que está viva. E ela vai viver essa ilusão de estar viva, dependendo da pessoa, por alguns minutos, algumas horas, dias, às vezes meses, às vezes até anos, dependendo da situação, de situações diferentes. Mas vejam, muitas pessoas em volta do acidente ali, de almas já foram encaminhadas, já entenderam, outras não entenderam que morreram. Elas acham que na hora que o avião bateu, de alguma forma, ela pulou para fora do avião, aconteceu alguma coisa e ela continua viva. E ela tem certeza disso, porque ela está se vendo viva. E ela não acredita em nada após a morte, ela não acredita que ela possa ser um espírito depois da morte. Então ela só pode estar viva. Tem essa situação também. E tem aqueles que acreditam em vida após a morte, mas estão apegados a certas coisas, estão com certas frequências e vão ser direcionados após a morte como seriam direcionados com qualquer outro tipo de morte. Então podem ir para colônias espirituais, podem ir para os umbrais, podem eventualmente ficar errantes aqui no mundo da matéria, enfim, dentro da absoluta normalidade. Mas é só para fazer esse comentário rápido sobre o acidente e, claro, já fizemos as orações. Vamos sempre fazer as orações quando pensar, mandar as orações positivas, porque isso ajuda, mesmo que já tenha acontecido, ajuda até no momento do acontecimento a dar fé, conforto, esperança e Deus estava com eles o tempo todo, isso não se tenha dúvida. E o amor de Deus está acima de tudo, por menos que a gente compreenda essas coisas, às vezes, no dia a dia da vida, nos acontecimentos da vida, e a gente interpreta as coisas na nossa materialidade de forma equivocada. Mas que Deus abençoe todos eles, que Deus direcione todas essas almas, conforte as suas famílias e que, bom, a gente pode até falar que novos acidentes não aconteçam, mas infelizmente vão acontecer porque estamos num mundo de provas e expiações onde muitos aprendizados, muitas coisas ainda são importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas sem dúvida estamos caminhando para um mundo melhor, onde aí de fato essas coisas deixarão de acontecer. Desejo a todos vocês uma semana muito iluminada, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!